Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de pesquisa. É muito bom estar aqui de novo. E hoje, a investigação entra num território que afeta absolutamente todo mundo, mas que raramente é compreendido na sua totalidade. Com certeza. É um tema espinhoso. Muito. Nós vamos explorar a intrincada liberdade de consciência. Para quem nos acompanha, preparem-se. O debate de hoje é cheio de camadas e de contradições fascinantes. E nós temos uma pilha de documentos bem variada na mesa hoje. Exatamente. Nós temos um manual de direitos humanos focado na administração da justiça e um artigo bem detalhado do Senado Federal sobre objeção de consciência. Além de decisões judiciais reais de tribunais brasileiros, incluindo o Supremo e o Tribunal de Justiça de São Paulo. E para dar o tom humano a tudo isso, nós trouxemos transcrições de debates em vídeo abordando o ativismo laico e o relato muito forte de uma mãe lutando pelos direitos da filha numa escola pública. É um material que faz a gente repensar muita coisa. E o que é fascinante aqui é notar que, no dia a dia, a esfera pública debate exaustivamente a liberdade de religião. Sim, todo mundo fala sobre o direito de praticar sua fé. Exato. Mas a liberdade de consciência é, na verdade, o alicerce fundamental e invisível que sustenta tudo isso. Ela é o conceito mais amplo, né? Isso. É a base que protege a todos nós. Protege quem tem uma fé, quem tem várias e, crucialmente, quem não tem religião alguma. A nossa missão hoje é justamente desvendar essa diferença, entender como o Estado laico deveria funcionar na prática e analisar o impacto real disso na vida de cidadãos comuns. Sempre lembrando que a nossa abordagem aqui é imparcial. Sempre. Nós vamos observar o cenário todo, relatando os argumentos que os documentos trazem sem tomar partido. Nosso objetivo é iluminar essas ideias para quem está ouvindo. Perfeito. Então, por onde começamos? Ok, vamos desempacotar isso. Antes de entrar nos casos práticos, o que significa ter liberdade de consciência no papel? Bom ponto de partida. Porque, lendo o artigo do Senado e o Manual de Direitos Humanos, dá a impressão de que há algo muito mais profundo do que simplesmente escolher no que acreditar. É infinitamente mais profundo. Imagine que o seu foro íntimo, os seus pensamentos e as suas convicções morais são uma fortaleza impenetrável. Uma barreira que ninguém cruza. Exatamente. Do ponto de vista dos direitos humanos, a garantia da liberdade de pensamento e de consciência é descrita como um direito incondicional, inviolável. Significa que o Estado não pode forçar ninguém a revelar seus pensamentos íntimos? Nem penalizar alguém por eles. O artigo 18 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garante exatamente isso. É um direito profundo. E trazendo para a nossa realidade, a Constituição brasileira reforça isso, certo? Sim, no artigo 5º, inciso 6º. O texto diz com todas as letras que a liberdade de consciência é inviolável. E é desse direito fundamental que nasce uma ferramenta jurídica super interessante explorada no artigo do Senado, a chamada objeção de consciência. Isso, que as fontes descrevem como uma forma de resistência política de baixa intensidade. Eu confesso que fiquei muito curiosa com esse termo, resistência política de baixa intensidade. Isso quer dizer que se uma pessoa discordar de uma lei por motivos morais, ela pode simplesmente ignorar a regra? Não, não é bem uma carta branca para a anarquia. Ah, entendi. Tem regras. Muitas regras.
A objeção ocorre quando o indivíduo se recusa a cumprir uma obrigação legal por motivos estritamente morais ou filosóficos. Como o serviço militar obrigatório, por exemplo. O exemplo clássico: alguém que é pacifista, ou a recusa a certos tratamentos médicos por convicções religiosas, mas a pessoa não cruza os braços simplesmente. Ela busca uma prestação alternativa. Então a pessoa não está tentando destruir o sistema. De forma alguma. Ela quer cumprir o seu dever cívico, mas de outra maneira, provando que o Estado não pode invadir o foro íntimo dela. Pensando em quem nos escuta agora, isso afeta diretamente a dignidade humana de cada um, a garantia de viver de acordo com os próprios princípios. Independentemente de ter uma fé, ser ateu ou agnóstico. Só que é justamente aqui que a teoria dos livros de direito esbarra com força na vida real. E como esbarra? Tem um caso prático no nosso material que ilustra isso perfeitamente. É o relato do YouTube da Luana, uma mãe influenciadora digital. Ela gravou um desabafo sobre o que aconteceu com a filha dela, a pequena Ana, de 11 anos. O caso da Ana é um quebra-cabeça prático para nossa análise. A Ana estuda numa escola pública municipal. E uma escola pública, por definição constitucional, deveria ser um espaço laico. Mas o incidente relatado pela mãe começou com uma exigência em sala de aula. A professora determinou que a turma inteira deveria se levantar para orar. E aqui entra a educação que a Ana recebeu em casa. A mãe instruiu que o respeito aos professores é inegociável, mas que ela não era obrigada a orar numa escola pública. Uma aplicação direta da liberdade de consciência que acabamos de discutir. Exato. Então, a Ana recusou-se educadamente, ficou sentada. Mas a professora deu um ultimato. Ela disse: você prefere se levantar para a oração ou prefere ir para a secretaria? E a Ana escolheu a secretaria. Sim. E a reação da escola quando ela chegou lá piora o cenário. A orientadora disse que a Ana fez tempestade em copo d'água. Disseram que ela deveria ter se levantado apenas para poupar o tempo de todos. Isso mesmo. Isso levanta uma questão importante. A escola priorizou totalmente a conveniência. Preferiram exigir a submissão de uma criança de 11 anos em vez de respeitar a Constituição. Ensinando que a comodidade da rotina importa mais que o direito fundamental dela. E a escalada do preconceito depois disso é alarmante. Os desdobramentos abordados nas fontes são bem graves. A escola tentou justificar a professora. Depois, cartilhas evangélicas foram distribuídas na sala. A justificativa foi que uma aluna levou e a professora apenas autorizou. O que já quebra a neutralidade do Estado naquele ambiente. E a mesma professora chegou a afirmar em aula que a Bíblia defende que os pais batam nos filhos, o que evitaria o bullying. Uma oposição direta ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E o impacto na Ana foi imediato, certo? Imediato. Por ser uma menina alternativa, sem religião, ela passou a ser vista pelos colegas como alguém sem moral. Sofreu isolamento. Esse tipo de isolamento não é um fenômeno novo. Se olharmos para os debates em vídeo, vemos um paralelo histórico muito forte nos Estados Unidos. Com o caso de Madeleine Murray O'Hair, correto? Ela mesma, a ativista que lutou contra a oração nas escolas americanas. Ela enfrentou um sistema que dizia que a oração era opcional. O argumento de que é só a criança ficar quieta no seu canto. Exatamente. As escolas diziam, quem não quiser rezar, não participa. Mas como argumentou uma das especialistas da nossa fonte, para uma criança em formação, não existe opcional. A pressão é muito grande. Enorme. A pressão do grupo e o medo do constrangimento forçam a conformidade. A mãe de Ana levantou-se contra essa mesma tirania da maioria. E aqui a coisa fica muito interessante. Porque a batalha sai da escola e vai para as leis e tribunais. Entramos na batalha dos símbolos e nas contradições do próprio Estado. Trazendo o ativismo do Eduardo Banks e da Glorinha Silva, além das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas vamos olhar para a raiz disso tudo, o preâmbulo da nossa Constituição. A controvérsia da expressão sob a proteção de Deus. Isso. O Supremo Tribunal Federal já analisou isso na ação direta de inconstitucionalidade 2076, certo? Exato. O STF decidiu que o preâmbulo não tem força de lei. É uma declaração sem poder normativo obrigatório.
No entanto, o ativista Eduardo Banks aponta que câmaras municipais usam repetidamente essa frase como um pacote de vento. Adoro essa expressão. É uma ótima analogia. Usam como desculpa para aprovar leis inconstitucionais. Como leitura obrigatória da Bíblia no legislativo ou nas escolas. E para mostrar como a justiça lida com isso na prática, temos exemplos fascinantes do mesmo juiz, o desembargador Ricardo Dipp, no TJ de São Paulo. Duas decisões que parecem opostas à primeira vista. O primeiro caso é o de Sorocaba. O Ministério Público pediu a remoção de uma placa pública que dizia: Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo. E o tribunal permitiu que a placa ficasse. Qual foi a lógica dele para manter isso no espaço público? O argumento foi que a placa era uma expressão cultural popular. Ele comparou a estátuas da deusa grega da justiça, a Temis, ou homenagens a Iemanjá. Para ele, apagar isso seria apagar a cultura. Ok, então a placa ficou porque foi considerada cultura, mas aí vem o caso de Rio Preto. Com o mesmo desembargador. O mesmo. Ele derrubou uma norma que obrigava o presidente da Câmara a invocar a proteção de Deus no início das sessões. E a justificativa dele faz total sentido do ponto de vista do direito. Ele explicou que violava diretamente a liberdade de consciência de vereadores ateus ou agnósticos. Sim. Forçar alguém a invocar um Deus no qual não acredita atinge o foro íntimo de maneira coercitiva. Diferente de uma placa passiva na rua, literalmente forçar a pessoa a falar. Mas a ativista Blorinha Silva traz um contraponto forte sobre esses símbolos passivos como crucifixos em tribunais. Ela argumenta que, embora o preâmbulo seja inofensivo legalmente, os símbolos físicos em locais de poder são perigosos. Porque podem influenciar psicologicamente as decisões dos juízes. Ferindo o princípio da impessoalidade do Estado. É o Estado marcando o território e dizendo qual crença tem prestígio ali. E isso nos leva àquela desculpa frequentemente ouvida pela mãe da Ana e pelos ativistas. O famoso "a maioria da cidade é cristã". A tradição versus o direito. Se conectarmos isso ao quadro geral da jurisprudência internacional, a resposta é bem clara. Temos o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no caso Kokkinakis contra a Grécia. Isso mesmo. O tribunal estabelece que a liberdade de pensamento é um dos alicerces da sociedade democrática. E essa sociedade depende visceralmente do pluralismo. Ou seja, democracia não é a tirania da maioria. Longe disso, é a proteção irrestrita das minorias. O Estado deve ser um organizador neutro e imparcial. Oprimir uma criança para que ela finja rezar ou forçar um político ateu a invocar Deus são ataques diretos a essa neutralidade estrutural. O Estado não pode endossar a pressão do grupo dominante. Refletindo com quem acompanha a nossa análise, a laicidade do Estado não é um ataque às religiões. Pelo contrário. É a única regra que garante a paz social. Exato. É o que garante que as mais de 147 expressões religiosas do país, além dos ateus e agnósticos, possam conviver sem se destruírem. Sem que a maior engula as menores. Significa que a liberdade de consciência não é apenas um conceito escrito no papel ou em tratados internacionais. É uma prática diária que exige vigilância constante. O caso da pequena Ana mostra que o direito individual muitas vezes entra em choque violento com a chamada tradição cultural. Exige muita coragem para ser defendido. E os exemplos que trouxemos desde as leis em São Paulo até a luta de mães e ativistas mostram a complexidade de equilibrar essas visões de mundo. Numa sociedade que ainda confunde respeito com submissão. Tudo isso sem tomar partido da nossa parte. Apenas observando como as leis tentam, e às vezes falham, em proteger a todos. É um equilíbrio delicado. E para encerrar a nossa investigação, eu quero deixar um pensamento provocativo. Para quem nos ouve, levar para o resto do dia. Uma reflexão importante baseada em tudo que vimos. Se a linha entre cultura popular inofensiva, como a placa em Sorocaba, e a imposição religiosa é tão tênue e subjetiva, até que ponto os nossos próprios costumes diários não são, na verdade, violações silenciosas da liberdade de consciência de quem está sentado bem ao nosso lado? É uma pergunta excelente para levarmos conosco. Fica a reflexão.
Muito obrigada a todos que acompanharam essa análise profunda. Até a próxima. Até logo. Grita na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivana afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.